Durante esse trabalho, durante essa apresentação, eu irei falar sobre a organização do Poder Judiciário e espero que através desse vídeo fique esclarecido como é que funciona o comportamento do Poder Judiciário no âmbito brasileiro, como ele funciona, como cada casa reage e, de certa forma, esclarecer como é a organização do Poder Judiciário no âmbito brasileiro, no âmbito nacional. A função típica do Poder Judiciário é o exercício da jurisdição, ou seja, resolver os conflitos que lhes são encaminhados através da aplicação da lei, do ordenamento jurídico e das fontes supletivas de direito em caso concreto. Ou seja, em poucas palavras, exercer a jurisdição é aplicar o direito em caso concreto. É definido pela Constituição Federal, do artigo 92 ao artigo 126, o âmbito de atuação de cada órgão, definido pelo próprio texto constitucional. Os órgãos são definidos dessa forma: o STF, Supremo Tribunal Federal, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, os tribunais superiores, os tribunais e juízes federais, os tribunais e juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, os tribunais e juízes eleitorais, os tribunais e juízes militares e os tribunais e juízes do Estado. Entre esses órgãos, apenas o Conselho Nacional de Justiça tem como principal objetivo a função administrativa. Todos os outros têm a função judicante, ou seja, de julgar processos. O órgão do Poder Judiciário é definido pela doutrina como a justiça especializada, que define a análise de motivos específicos, composta pela justiça do trabalho, justiça eleitoral e justiça militar. E temos a justiça comum, que cuida dos processos que não são atribuições das justiças especializadas. No Brasil, é conhecida como a Justiça Federal e a Justiça Comum Estadual. Paralelamente, também temos os juizados especiais, tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual. Bom, previsto no artigo 98 da Constituição Federal, os juizados especiais, eles cuidam de demanda de menos complexibilidade, com maior serenidade. Bom, tratando deste assunto, não podemos deixar de falar sobre a hierarquia judiciária, de modo que a atuação se dá no processo de instâncias. Normalmente, a primeira instância é ocupada por um juiz singular, que atua nas chamadas varas. Da decisão desse juiz, é possível se recorrer a um tribunal como o TRF e o TS, que são formados por desembargadores. Ainda assim, a depender da matéria discutida, no processo é possível se recorrer aos tribunais superiores, como STJ, TSE, STM e TST, integrado por ministros. Em caso de questões constitucionais, é possível recorrer ao STJ, que é constituída por 11 ministros. Bom, para que o Poder Judiciário ele possa atingir a sua finalidade, que é a manutenção da sua própria independência, é necessário que sejam asseguradas algumas garantias institucionais, a fim de que não seja violado e nem desrespeitado pelos outros poderes, já que todos os poderes eles atuam de forma individual. Nenhum poder executivo manda no legislativo, nem o legislativo manda no judiciário. Todos os poderes eles trabalham em conjunto, ou seja, ninguém manda mais que ninguém, cada um trabalha na sua área e em forma de conjunto. São divididas entre a garantia constitucional de autonomia orgânico-administrativa e a autonomia financeira ao Poder Judiciário. Bom, a garantia institucional da autonomia orgânico-administrativa, ela define-se no chamado autogoverno dos tribunais, onde os tribunais elegem seus órgãos diretivos próprios, sem a participação do executivo nem a participação do legislativo. Eles criam seus regimes internos, organizam-se internamente, sendo que a sua estrutura interna é determinada pelo próprio tribunal. Já em relação à autonomia financeira, o que podemos dizer é que ele existe para assegurar o exercício das atribuições do Poder Judiciário. Garante que o Poder Judiciário ele não dependa financeiramente de outro poder para resolver quaisquer questões relacionadas às suas finanças. Bom, tal garantia está prevista expressamente na Constituição Federal, no artigo 99 ao artigo 168 da Constituição. Olá, senhoras e senhores, professora Daiane Zap, meus nobres colegas, estudantes do curso de Direito da UNEF.
Eu quero saudar a todos. E para iniciar essa nossa apresentação, nós sabemos que ao Poder Judiciário compete a função de garantir, de proteger os direitos individuais e coletivos e solucionar os conflitos que diariamente são levados para a sua apreciação. O artigo 2º da nossa Constituição vai nos dizer que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Para solucionar as demandas que chegam para a sua apreciação, o Poder Judiciário precisa de independência, conforme expõe o nosso artigo 2º da Constituição. Como forma de fazer valer ou de garantir essa independência do Poder Judiciário, o legislador ele dispôs na nossa Constituição Federal algumas garantias, garantias tanto direcionadas ao Poder Judiciário, como propriamente dito, como garantias direcionadas aos seus membros. As garantias direcionadas ao Poder Judiciário são conhecidas como as garantias orgânicas. E as garantias dirigidas aos seus membros são chamadas como as garantias individuais ou garantias subjetivas. Nós vamos elencar cada uma delas. Comecemos então pelas garantias orgânicas. As garantias orgânicas, como nós já mencionamos, são aquelas garantias inerentes ao órgão do Poder Judiciário. Elas basicamente se subdividem em capacidade de autogoverno, capacidade de autonomia financeira e de livre escolha de seus integrantes, capacidade normativa e também a inalterabilidade de sua organização. Se fôssemos falar da capacidade de autogoverno de maneira resumida, basicamente seria que o tribunal ele tem competência para dispor ou para regulamentar de como se dará o funcionamento dentro das suas dependências. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 96, já no seu inciso 1º, ela vem nos trazer algumas competências que são privativas dos tribunais. E estão no rol dessas competências privativas dos tribunais eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos com a observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento desses respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, bem como organizar suas secretarias e os seus serviços auxiliares e aos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correcional respectiva. Prover na forma da Constituição os cargos de juiz de carreira das respectivas jurisdições, bem como propor a criação de novas varas judiciárias, prover por concurso público de provas ou de provas e títulos a criação dos cargos que são essenciais para a manutenção da atividade administrativa do Poder Judiciário, observando aquelas disposições lá contidas no artigo 169, que fala que as despesas com pessoal ativo ou inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, elas não podem exceder os limites dispostos por lei complementar. E conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos seus juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados. Essas são algumas competências que são privativas dos tribunais. Essas são conhecidas como as competências orgânicas. Essas garantias orgânicas previstas aqui no artigo 96 da nossa Constituição Federal, ela nos deixa claro o exercício do poder de polícia que foi conferido aos tribunais, uma vez que nós podemos ver que conferido aos tribunais o poder de regular, disciplinar como se dará o exercício das atividades no âmbito de suas competências. Em se tratando da capacidade de autonomia financeira,
A nossa Constituição Federal, no seu artigo 99, ela nos diz que ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. No seu parágrafo 1º, ela diz o seguinte: os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados, conjuntamente com os demais poderes, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa capacidade de autonomia financeira, ela basicamente funciona da seguinte maneira. O Poder Judiciário, ele fará a elaboração da sua proposta orçamentária e ele encaminhará essa proposta orçamentária ao Presidente da República, pois ao Presidente da República, conforme artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º e a linha B da Constituição Federal, diz que compete ao Presidente da República propor lei complementar que disponha sobre matéria orçamentária. Se o Presidente da República não propor essa lei complementar, ele estará na iminência de cometer um crime de responsabilidade fiscal, conforme está lá previsto no artigo 10º da Lei 1079 de 1950. Vale salientar que a destinação desses recursos ela não se dará de qualquer maneira. Ela deverá obedecer ao que está disposto no artigo 168 da Constituição Federal, que diz o seguinte: os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos poderes legislativo, judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º da Constituição Federal. Ou seja, esses recursos eles deverão ser repassados na data limite, que é o dia 20 de cada mês. Se por acaso os recursos vierem a ser repassados no dia 22, dia 21, 22, 23, estará novamente o chefe do executivo, no caso o presidente da República, na situação de estar cometendo o crime de responsabilidade fiscal. E aqui, quando ele fala que esses recursos serão repassados no dia 20 de cada mês em duodécimos, duodécimo significa o quê? Que serão esses, por exemplo, os recursos repassados foram 13 bilhões de reais. Esses recursos de 13 bilhões de reais, eles não serão repassados apenas de uma vez só. Eles serão programados em 12 vezes, duodécimos, 12 vezes. Serão pagos em 12 vezes no decorrer do ano. Já na capacidade normativa, aqui na nossa Constituição Federal, previsto no artigo 96, inciso 1º, a linha A, ela vem nos dizer que cada tribunal ele possui seu regimento interno. E esse regimento interno ele é de competência una e exclusivamente dos próprios tribunais. Como nós já mencionamos, eleger seus órgãos diretivos, elaborar seus regimentos internos, com a observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Essa é a competência normativa. Já em se tratando da inalterabilidade da organização do Poder Judiciário, inalterabilidade, como seu nome propriamente já diz, inalterável, salvo por iniciativa dos próprios tribunais. Ou seja, só pode haver alteração na forma de sua organização por iniciativa dos próprios tribunais. Como o artigo 96, no seu inciso 2º, que nos vem dizer que compete privativamente ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça, propor ao Poder Legislativo respectivo, observando o disposto no artigo 169, alteração do número de membros dos tribunais inferiores, a criação e extinção de cargos e a remuneração dos serviços auxiliares e dos juízes que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver, a criação ou extinção dos tribunais inferiores,
e a alteração da organização e da divisão judiciárias. Só pode haver essa alteração observando o disposto no artigo 169, como já dissemos. O artigo 169 diz que as despesas com pessoal ativo ou inativo, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, não podem exceder o limite previsto na lei complementar. Entrando nas garantias individuais ou subjetivas, nós temos alguns princípios, como o princípio da vitaliciedade, que nos fala que o juiz ele se tornará vitalício no cargo, terá a vitaliciedade do seu cargo, após 2 anos em exercício, excetuando os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Regional do Trabalho, por exemplo, os ministros dos tribunais superiores. E essa vitaliciedade ela garante que o juiz ele só poderá ser exonerado do cargo ou afastado do cargo mediante a sentença condenatória transitada em julgado. E mesmo assim, o juiz que não for vitalício, que ainda não tiver completado os 2 anos para adquirir vitaliciedade do cargo, ele só poderá ser afastado do cargo mediante a votação de 2/3 dos juízes que compõem o tribunal competente. No caso da vitaliciedade, o juiz permanecerá no seu cargo ou até a sua morte, seu falecimento, ou até a sua aposentadoria compulsória. O princípio da inamovibilidade ele garante a imparcialidade e a independência da própria justiça, pois ele impede que o magistrado ele venha a ser afastado das suas funções mediante interesses de terceiros ou interesses políticos, governamentais. Essa ocorrência do magistrado ele ser afastado de suas funções só pode ocorrer mediante o que está disposto no artigo 93, inciso 8 da Constituição Federal, de maneira fundamentada e assegurando ainda o direito à ampla defesa do magistrado, mediante a votação por maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. O princípio da irredutibilidade dos vencimentos ele garante a imparcialidade do juiz, uma vez que o juiz ele não venha a temer sofrer algum tipo de represária salarial por ter proferido alguma sentença judicial, por ter julgado alguma sentença judicial, ou onde ainda que o Estado ou o poder público ele seja um dos polos envolvidos na ação judicial. Assim como existem garantias inerentes aos magistrados, também existem vedações que foram dirigidas a eles. Essas vedações estão inseridas no artigo 95, parágrafo único da Constituição, que diz que a juízes é vedado dedicar-se à atividade político-partidária, exercer outro cargo ou função pública, salvo uma de magistério, receber qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. E por fim, o que nós conhecemos por quarentena, que é exercer a advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou, antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou por exoneração. A justiça itinerante, ela visa garantir o amplo acesso de todos à justiça e garantir que ninguém fique desamparado. É nesse propósito que os tribunais eles farão a realização de audiências e outras funções jurisdicionais que estejam dentro dos limites de suas respectivas jurisdições. E aí, para isso eles podem fazer a utilização de equipamentos públicos e comunitários que visem auxiliar, garantir que esse serviço, que essa prestação de serviço seja realizada de maneira eficaz.
de levar a justiça para perto da população. Os tribunais regionais federais possuem essa disposição no artigo 107, parágrafo 2º da Constituição. Já os tribunais regionais do trabalho, no artigo 115, no parágrafo 1º, bem como os tribunais de justiça possuem essa previsão no seu artigo 125, parágrafo 7º. Essa é a justiça itinerante. Além de atuar como justiça itinerante, os tribunais, tanto o Tribunal Regional Federal como o Tribunal Regional do Trabalho e os tribunais de justiça, eles poderão atuar de maneira descentralizada, construindo câmaras regionais, de forma que venha a assegurar o pleno acesso à justiça a todos, em qualquer fase do processo, em todas as fases do processo.